Linux é o caminho, certo? Pacificamos isso, certo? Não vai ter Macintosh, não vai ter Windows para jogar joguinho, não, tá? É Linux, certo? E a legislativa, gente, outra frente interessante da gente acompanhar é o desenvolvimento desses agentes de IA temáticos que são muito capazes. E um deles que eu tenho um interesse muito grande em até poder eu mesmo usar, eu estou distraído aqui que eu estou vendo a contagem do tempo também, é uma IA chamada Ulisses. Essa IA chamada Ulisses foi desenvolvida pela Câmara dos Deputados e ela permite que os legisladores e assessores acessem documentos e acompanhem tramitação. Sabe aquela coisa chata que eu faço das fontes? Pois é, eles têm uma IA específica para isso. Eu queria também deixar registrado aqui que eu até conversei com o pessoal jurídico do partido sobre a viabilidade de a gente entrar com um pedido para usarmos essa IA Ulisses enquanto candidatos, porque eu percebo que os candidatos que têm acesso a isso, que já estão lá no cargo de deputado, por exemplo, e os assessores e outras pessoas próximas que têm acesso a essa ferramenta, eles têm uma vantagem comparativa imensa, gente. Fique registrado aqui. Eu acho que essa vantagem comparativa do pessoal que usa essa IA para elaborar os seus entendimentos políticos mesmo, eu acho isso desonesto. Então, estão ainda numa fase meio experimental, dizem eles, desde 2018, é meio experimental, né? Ulisses Chat e políticas de governança estão elaborando isso aí. Essas políticas de governança da IA Ulisses deveriam ser ser expandidas para os candidatos, né? O argumento político é simples, a Câmara pode desenvolver essa infraestrutura nacional de IA, pode ser inclusive um desdobramento disso. Então o legislativo ele usa isso para classificação, busca, resumir, apresenta todos os documentos de tal tipo de projeto de lei, tá lá. Serviço público também, vamos supor que um funcionário público precisa saber das normas e como é que as normas convergem com a legislação, como é que a legislação pode se aplicar nesse caso, ele vai lá, apresenta para o modelo alguns dados, já sai com algum julgamento, esse tipo de coisa também pode ser expandido para outros funcionários públicos. E a cidadania em geral, todo cidadão devia ter acesso a essa IA Ulisses com Y. Depois eu mostro lá as fontes onde aqui está esse negócio aí. Então, uma IA institucional do Brasil, uma IA brasileira, uma IA dos BR, com conhecimento sobre BR Brasil, sobre o que é ser brasileiro, certo? Hoje a gente está dando esse conhecimento para o pessoal gringo, né? Temos aqui então uma organização, uma coisa que é a Estratégia Brasileira, deixa eu só ter certeza que eu estou falando, a Estratégia Brasileira, vou pegar aqui minha cola, né, de Inteligência Artificial, né, foi instituída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com princípios alinhados ao OCDE, o pessoal estrangeiro que vem cagar regra no mundo inteiro, e ele desenvolveu o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que eu li para fazer a apresentação, apresentado no governo Lula, e que define vários investimentos. Então, a gente tem uma estratégia maior de inteligência artificial, a gente tem um plano dentro dessa estratégia, tem um projeto de lei em tramitação na Câmara que coloca lá providências sobre a ética, riscos, direito, responsabilização de governança em IA. Como é que está sendo responsabilizado? O chatbot falou, parte disso aqui eu elaborei também com o chatbot e tudo mais. Você assinou embaixo daquilo, você responde, se aquilo estiver errado, você, que não é a IA que responde, é você que responde, né? Então, o que acontece? A gente tem pouca força de lei nessa estratégia. O plano também tem que virar capacidade mensurável. O plano é interessante, ele coloca lá perfis de financiamento para vários tipos de investimentos. Empresa que vai fazer tal coisa, empresa que vai... Eu tenho medo do pessoal dos data centers chegar e pegar tudo e usar dinheiro nosso para mandar a informação lá para o exterior. Esqueci de colocar nessa apresentação a Serpro. Putz, esqueci a Serpro.
Serpro por si só, gigante da tecnologia, uma das organizações que possivelmente a organização que mais tem dado dos brasileiros é a Serpro. E a Serpro aqui, aproveitar a oportunidade que eu estou falando disso, a Serpro quase foi privatizada lá no governo do Bolsonaro, gente. Quase que venderam uma estatal que recebe dados de praticamente tudo quanto é órgão público, tudo quanto é ministério, polícia, escola, hospital e tudo mais, quase tudo tá lá na Serpro, certo? Mas esqueci de fazer um slidezinho específico sobre ela, erro meu, certo? Vamos lá. Como fiscalizar a inteligência artificial pública e inteligência artificial privada? Modelos públicos em português, primeiro precisa ter. Os datasets, que dados que foram usados para treinar essa IA, onde que foi, quando que foi gasto com essa computação, que nem o DeepSeek lá, que fez com alguns poucos milhões de dólares, o que uma geração anterior de LLMs teve que fazer com centenas de milhões de dólares. Aplicações com risco, pensa em empresas tipo empresa do mal, que nem a Palantir, pensa em empresa do mal que é a Palantir, hein? Nossa, gente, o pessoal faz serviço de IA para coisa de guerra, polícia, essas coisas. Dizem que se você cair no banco de dados da Palantir, não tem autorização, não tem documento que faça o pessoal tirar você do banco de dados deles. Então é uma coisa impossível de fiscalizar. O Twitter, o próprio Twitter, né? Ele não abre o escritório no Brasil, porque sabe que a hora que ele abrir o escritório no Brasil, vai o funcionário do Ministério Público lá fiscalizar, vai tomar uma intimação, então os caras continuam fora da lei. Telegram faz a mesma coisa, embora eu até goste do Telegram, eu admito, também gosto do Twitter, não gosto do Elon Musk e daquele povo tóxico que tá lá. Então, aplicações elas precisam ter o risco dela avaliado. Você vai fazer que nem a Palantir, uma aplicação para matar os outros? Tá louco, certo? Quanto tempo humano foi economizado? Pô, eu para produzir isso aqui na unha sem IA, gente, eu ia ficar meses a fio. Agora, a cada poucos dias eu consigo produzir um negócio, consigo produzir um site e tal. Qualidade também e auditoria sempre precisa ser fiscalizada. Fontes de dados, o Plano Brasileiro para Inteligência Artificial, Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, Ministério de Gestão da Inovação, Serpro, Dataprev, Câmara, o Plano Nacional, esse PNCP eu não lembro, deixa eu ver aqui, PNCP, Programa Nacional de Contratações Públicas. Programa Nacional de Contratações Públicas. De lá vem as licitações. Sabe aquele gasto que é autorizado, que cai na empresa, para a empresa fazer tal coisa? Licitação. Plano Nacional de Compras Públicas. Interessante que, por exemplo, pegar no Plano Nacional de Compras Públicas quanto que foi gasto com Windows, licença de Windows e trocar por Linux, quanto que foi gasto pagando chatbot, quando a gente poderia fazer chatbot brasileiro, que está sob a autoridade do brasileiro e que não fica mandando dado para as empresas dos gringos ganhar dinheiro em cima da gente. Esses logs, né? Quem pode fiscalizar isso? Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que bota para funcionar aquela lei. Desculpa o excesso de legendas. Vocês viram lá, tem um mapinha de legendas para quem pegar o vídeo no meio, volta lá no começo, tem mapinha de legendas também. Agência Nacional de Proteção de Dados, que coloca a LGPD para funcionar, a Lei Geral de Proteção de Dados, para fazer esse nosso site de escuta pública. Usamos, sim, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive o fato de a gente ter esse mecanismo aqui, onde o sujeito ele tem que ler, declaro que eu aceito, autorizo o tratamento da minha opinião política, sua opinião política, ela vai ter interesse em receber atualizações, vai receber e-mail, tem interesse em participar de atividades, vai ser chamado lá no e-mail, quero receber informações futuras sobre apoio regular. Aqui eu ainda vou fazer um negocinho, uma automação para o pessoal receber um negocinho de filiação lá, o cara já pode marcar para filiar e visitar e conversar lá com a gente. Então isso aqui tudo foi feito com esse princípio da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa boa que o Brasil tem, liberdade de expressão. Pô, se eu for expressar bobagem, não tinha que estar livre mesmo não, certo? Então, esse lugar que me responsabiliza por essas informações, certo?
são fontes de dados, podem ser fiscalizadas. Com quem vai pedir isso aí? Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral que cuida da parte administrativa, Tribunal de Contas que cuida da parte contábil, Congresso, as várias comissões, universidades e tal. Os bandeiras vermelhas, né? Modelo externo sem contrato auditável. Decisão automatizada sem revisão humana. Eu tenho versionamento. Isso aqui é a quinta versão desse negócio aqui. E toda a versão de tudo que eu faço é revisionado. Por exemplo, esse site meu aí, nossa, já teve, sem brincadeira, umas 200 versões de teste que eu vou lá, converso com a máquina, reformo uma coisa, mudo um pouquinho no código, peço a revisão dela, ela gera alguma coisinha, eu vou lá e testo. Cada dia normal de desenvolvimento, assim, vai uns 200, uma centena de testes, pelo menos num dia de desenvolvimento normal. Você pode dar uma de louco, faça um site para mim e bota o site lá. Cara, é questão de tempo até você ter um problema com esse site. É questão de tempo mesmo. Você tem que estar usando, tem que estar... Parte do fato de eu também não ter coragem ainda de vender isso aí, já deixo registrado aqui para o pessoal que quiser ver. Principalmente os camaradas, eu vou passar um pente fino nesse site aqui, vou ver se eu posso usar isso dessa maneira comercial como eu pretendia mesmo. Vamos lá. Decisão automatizada sem revisão humana, dataset secreto, sem base legal. Então, chatbot que não fala de fonte. Tem lá a parte. Hoje a parte de fonte é cumprida, hein? Hoje a parte de fonte vai ser possivelmente ainda mais cumprida até agora. Uso eleitoral indevido. O cara pega lá e faz. Usa o chatbot. O chatbot ele monta bancos de dados. Esse banco de dados é usado depois em ambiente eleitoral. Se não tem o consentimento que tem no meu site, não pode ter. Meu site ele tem o consentimento para isso sim. Então, é o jeito certo de se usar isso daí. Toda IA relevante no serviço público deve ter responsável, tudo que eu coloco ali, ó, tem meu nome, finalidade, avaliação de risco, trilha de decisão, canal de contestação. No meu site aqui, ó, por exemplo, ele tem quando você posta, que eu não vou postar nada nele, mas ele vai gerar 2 protocolos para você. E você pode vir aqui no site e lá embaixo aqui, ó, ele tem um contato. Nesse contato tem revogação. Nesse carinha aqui você vai colocar o seu protocolo e vai explicar: não quero mais que você use a nossa informação política nesse site porque eu não concordo, que eu não quero, cansei, tal. Vai abrir para mim, eu não posso mostrar obviamente, mas aqui no painelzinho vai abrir para mim um chamado e eu vou lá manualmente, eu vou remover, certo? E entendam que isso daqui precisa ter em todos os mecanismos. Aqui no caso não é um mecanismo automatizado, né? Mas todos os mecanismos eles precisam ter esse tipo de ferramenta, certo? Ferramentas de auditoria, ferramentas para a gente rastrear essas coisas, né? Então, aí a privada. E a privada é mais difícil de fiscalizar. Nossa, o pessoal coloca o servidor lá fora do país, manda os seus dados na Google, na Apple, manda tudo para fora do país, né? E aí como é que a gente fica? Fica desamparado. Então a política pública não pode olhar só porque é pública, estatal, plataforma privada, concentrar dados, infraestrutura, modelo, publicidade, trabalho mediado por algoritmo, tudo isso precisa ser fiscalizado, gente. E não é tudo liberdade de expressão. Bicho, você tá pegando informação de todo mundo. Você tem que ser responsabilizado por isso e ponto. Você não tem noção do medo que eu tive de levantar esse site aqui para fazer a minha campanha, mas fiz. Sou desenvolvedor, mano. Então tem que fazer essas coisas também. Na verdade, eu estou na graduação de desenvolvimento, é a segunda faculdade que eu estou fazendo, tá? Então, antes que questionem meu currículo aí, saiba que além de ser professor, também estudo, também simpatizo muito com os EAD. Eu esqueci de falar dos EAD, sendo eu mesmo aluno de EAD, né? Olha que doideira. Porque também não é sobre mim, né? É mais sobre o plano e tudo mais, né? A fiscalização deve proteger direitos sem bloquear pesquisa e inovação.
sociedade deve exigir avaliação de risco, mecanismo de contestação, que nem o que vocês viram, não discriminação. Ah, lá no Twitter só prospera coisa direitista, no Instagram, no WhatsApp só prospera coisa de direita, discriminação, responsabilização por dano do algoritmo, deixou o cara compulsivo, fez o cara scrollar até o cérebro dele ficar podre. Tem que fazer isso, tem que responsabilizar. Energia. Data center gasta energia. Nossa senhora, das máquinas mais consumidor de energia na face da Terra são os data centers, que também tem um uso gigantesco de água e emprego também, né? Isso afeta vários setores da economia, vários setores de requalificação. Eu estava falando, precisa formar o pessoal para trabalhar com Linux em todo lugar. Precisa ter um projeto educacional massivo de requalificação, proteção contra essa demissão tecnológica predatória. Você vai trazer mais gente para o setor produtivo, ou você vai usar da IA para eliminar a gente do setor produtivo? Se você eliminar a gente, simplesmente não vai ter salário, não vai ter consumo e vai todo mundo se lascar. Então, essa mania da demissão predatória tem que ser evitada. Pausa para hidratação. Hidratar mais,